Amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria no coração que nós podemos, mais uma vez, nos reunir na presença do Senhor, com o objetivo, com o propósito de estudar a palavra do nosso Deus, através da Escola Bíblica Dominical. E eu quero convidar você, nesse momento, que separou um tempo para estudo da palavra, para se dedicar justamente a estudar a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a orar. Vamos colocar diante de Deus nossas vidas, colocar diante do Senhor nossos motivos de oração. Entre eles, pedir ao Senhor direcionamento através da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos conduzindo. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, na Tua presença nós estamos, ó Deus, e queremos Te agradecer por essa oportunidade de estudar a Tua palavra. E ao mesmo tempo, ó Deus, pedimos ao Senhor humildemente que nos conduza no estudo da palavra do Senhor. Que o Espírito do Senhor nos conduza, ó Pai, e que possamos alcançar entendimento, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar à nossa mente, ao nosso coração, o Senhor tem a total liberdade de agir conforme bem parecer aos Teus olhos. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa também cada vida, ó Pai, aqueles que têm separado esse tempo, ó Pai, para se dedicar ao Senhor. Que o Senhor continue conosco, ó Deus, nos conduzindo. Nós oramos, agradecidos e suplicando em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você, nós vamos hoje dar início ao assunto que diz respeito à ética cristã e o planejamento familiar. É o capítulo 9, o material que temos utilizado. Então, eu quero convidar você, já a partir da página 131, nós estaremos acompanhando esse material e estaremos lidando. E eu quero apenas lembrar você que teve oportunidade de participar na semana passada, onde nós concluímos o assunto sobre sexualidade, e dizer que os temas que são propostos por esse material, o material adotado para o estudo, ele obedece a uma sequência. Então, com certeza, o tema que estaremos tratando hoje, ele vai de alguma maneira fazer menção ao tema anterior. Então, o capítulo 9 vai fazer menção ao capítulo 8 e com certeza, alguns momentos, eles também estarão citando, melhor dizendo, outros capítulos também estudados, outros temas estudados anteriormente. Então, a gente vai observar que os assuntos são sempre muito interligados. E os textos, por sua vez, também vão obedecer esse mesmo critério. Por isso, eu quero te convidar, nesse momento, a abrir a Bíblia, por gentileza, em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 28. Nós estaremos lendo esse texto que já foi lido aqui, já foi mencionado anteriormente, que diz assim, que Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse é um texto de Gênesis 1, 28, conhecido muito como crescei e multiplicai. Então, a gente vai observar justamente, tanto aqui no capítulo 1, verso 28, eu quero te convidar também a abrir lá em Gênesis 9, verso 1, também a mesma fala do nosso Deus, só que desta vez a Noé e os seus filhos. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, a proposta de Deus, no momento de repovoar, de tornar a encher a terra, exatamente lidar com essa questão de crescer e multiplicar, ou seja, tão logo o dilúvio, ele no caso veio, e Deus então, depois de exercer juízo sobre a humanidade, ele repovoou a terra a partir de Noé e a sua descendência. Então ele deixa aqui no verso 1 exatamente essa fala, essa ordem, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, como foi citado anteriormente, no caso, na semana passada, a princípio, quando a gente abre os textos falando sobre a ideia do sexo, a gente vai pensar sempre na ideia de procriação no primeiro momento. Não significa que Deus, ao dar ao homem a sexualidade, ele o deu apenas com esse objetivo, de que o sexo fosse usado apenas para crescer e multiplicar. Isso é um fato, é para crescer e multiplicar. Porém, nós vamos observar, através do apóstolo Paulo, o nosso Deus também dando a mim e a você exatamente uma orientação, uma exortação a respeito do cuidado que deve existir entre um casal casado.
Então aí a gente já observa o quê? A sexualidade sendo tratada no sentido de satisfação, de busca pelo prazer com o cônjuge. Então a gente vai observar que o casamento, enquanto proposta de Deus, é a oportunidade que o casal tem, casal casado, é monogâmico, é heterossexual, ou seja, no caso, um casal dentro de um padrão estabelecido por Deus, e a gente vai respeitar aqueles que pensam de forma diferente, sempre vai buscar respeitar as convicções, as opções que divergem, todavia, à luz da palavra de Deus, dentro da convicção que nós temos como ética cristã, nossa argumentação é toda pautada na Bíblia, dentro de um padrão estabelecido por Deus. E a gente vai observar, eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a observar justamente o padrão estabelecido por Deus. Essa é a nossa proposta, nós pensarmos exatamente naquilo que Deus separou para o casal enquanto sexualidade, ou seja, um homem e uma mulher casados e através do casamento eles buscarem justamente o que? A pureza sexual e buscarem também a questão da satisfação e, consequentemente, a questão que envolve a procriação. Então, quando a gente observa o tema anterior, a gente vai observar a relevância do casamento dentro de uma proposta de Deus, dentro da questão que envolve a sexualidade. Então, dentro do contexto da ética cristã, o casamento não apenas auxilia a manutenção da pureza sexual dos cônjuges, porque quando a gente observou na semana passada, se um casal é casado e tem essa preocupação justamente com a pureza, então muitas das mazelas, muitos dos problemas, das dificuldades que envolvem a imoralidade sexual, elas caem por terra. Por quê? Porque não há precedentes para isso. Se hoje existem essas questões, essas imoralidades, essas práticas ilícitas que envolvem a questão sexual, elas envolvem diante de uma desobediência, diante de uma falta de temor em relação à palavra de Deus. Cada um, torna a dizer, tem a liberdade diante de Deus de tomar as decisões que considerar serem importantes ou corretas ou necessárias. Todavia, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que não é uma proposta de Deus, muito pelo contrário. Deus ele não tem, em momento algum, enquanto proposta, incentivar a prática do pecado, muito pelo contrário. Ele nos orienta, através da palavra, a abrir mão do pecado. Então, nós precisamos entender que Deus ele tem um amor muito grande por mim e por você. E por isso ele entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que ele pudesse, em nosso lugar, pagar o preço ali na cruz, para que no nome de Jesus eu e você pudéssemos ser libertos, possamos ser restaurados, libertos, tratados, e por amor, o amor que Deus tem por nós reconhecermos esse amor de tal forma a abrir mão do pecado em amor a Deus. Reconhecendo esse amor, reconhecendo esse cuidado. E isso, consequentemente, vai envolver uma ética cristã. Então, eu faço porque eu entendo e reconheço o amor de Deus. Então, uma das maneiras que eu tenho de agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem tido comigo é justamente evitar desobedecer, evitar fugir ao propósito de Deus e a proposta de Deus para mim. Então, o casamento ele tem essa proposta. E o casamento cristão, ele pressupõe a formação de uma nova família, que por sua vez tem suas obrigações, tem suas responsabilidades, não só de criar filhos, não só de buscar a manutenção do lar, o sustento, não só a questão do cuidado, do zelo que tem que existir entre os cônjuges, mas também a questão que envolve o planejamento familiar. E aí que entra justamente o nosso assunto, ou seja, o planejamento familiar, ele tem uma situação muito interessante, porque quando se fala em planejamento familiar, quase sempre vem à mente das pessoas, e se tornou muito comum isso, a ideia de controle de natalidade, como se planejamento fosse controle de natalidade. Na verdade, não é. Embora sejam interdependentes, ou seja, quando você fala em planejamento familiar, vai acontecer em um dado momento esse controle, eu nem diria de controle, mas um equilíbrio, buscando justamente atender a um propósito de Deus. Então, a gente vai observar
que o planejamento familiar ele está muito mais para um direcionamento, para uma instrução, para um equilíbrio, para um ponto de equilíbrio, do que propriamente para uma ideia de controle. Por quê? Quando a gente vê a definição de controle de natalidade, o conceito geral em relação a isso, a gente vai ver que o controle de natalidade está ligado aos procedimentos de políticas demográficas com o objetivo de reduzir ou até mesmo erradicar, ou seja, suprimir e cessar o nascimento de crianças. E não é essa a proposta do planejamento familiar. Nunca foi proposta de Deus inibir as pessoas, proibir as pessoas de procriar. A gente viu claramente aqui, Gênesis 1, 28, crescer e multiplicai. Gênesis 9, 1, crescer e multiplicai. Então, agora, como usar esse crescer e multiplicar? Eis aí o desafio do planejamento familiar. Eis aí justamente o ponto de equilíbrio que a gente precisa buscar. Já o controle de natalidade, através de uma distribuição gratuita de contraceptivos, de preservativos, entre outros, é visto dentro da sociedade como um meio para eliminar a pobreza e para melhor aproveitamento dos recursos naturais. Então, estudos que já têm sido feitos, a gente vai falar daqui a pouco de um relatório, o relatório de Kissinger, justamente que hoje, por incrível que pareça, está completando 36 anos, ou seja, ele é de, se eu não me engano, de 30 de setembro de 74, na verdade, 46 anos. Então, ou seja, ele está completando 46 anos exatamente no dia 30 de setembro, vamos assim dizer. Ele está completou, 30 de setembro, completou justamente 46 anos, ou seja, é algo que tem atravessado as décadas e que até hoje tem influenciado. Então, a gente observar que através de relatórios, através de pesquisas, o governo ele chegou à conclusão de que o controle de natalidade ele vem justamente como uma metodologia, um procedimento para auxiliar a sociedade. Então, existem nações que fazem uma opção por isso e usam isso como estratégia. Então, é justamente o quê? A quantidade de filhos que podem, cada família pode ter, cada casal pode estar gerando. Então, é uma situação onde há um controle. Então, esses índices de natalidade, eles são estabelecidos e controlados pelo governo. Então, são, na verdade, um controle da reprodução humana. E aí a gente precisa observar justamente que esse controle precisa estar vinculado a princípios éticos e morais para não atentarem contra a vida. Ou seja, até que ponto o controle de natalidade ele é algo realmente que condiz com a palavra de Deus. Então, a gente vai observar que se faltar ética, e se faltar, no caso, princípios éticos e morais, eles não só vão atentar contra a vida, ou seja, vão violar a questão da vida, como também vão atentar contra a soberania de Deus. Ou seja, é muito importante para mim e para você entender que controle de natalidade não é algo estabelecido de qualquer maneira, como na verdade nada pode ser feito de qualquer maneira. Então, quando o governo ele impõe essa questão do controle de natalidade, a gente tem que observar quais são as formas como ele tem usado, qual é o procedimento que ele tem adotado, porque se faltar na questão ética, então a gente já vai ter uma certa dificuldade para atribuir isso a uma situação que envolve o propósito de Deus. Então, já no que diz respeito à questão do planejamento familiar, a gente consegue entender isso de uma forma melhor. A gente vai ver mais à frente isso com um pouco mais de detalhe. Então, dentro dessa questão do relatório que a gente estava falando ainda há pouco, o relatório de Kissinger, ele, datado de 30 de setembro de 74, ele estabelece políticas e estratégias para a redução do crescimento populacional dos países em desenvolvimento. Ele surgiu nos Estados Unidos, foi feito, inclusive, um estudo contratado pelo próprio país, dos Estados Unidos, e isso se desenvolveu para os países desenvolvidos, onde houve o quê? Um controle de natalidade. E a gente vai observar que isso influenciou, inclusive, países como o Brasil. E a gente vai observar, eu quero convidar você a pensar que nós até podemos respeitar, justamente esses relatórios, podemos com certeza buscar entender, mas não dá para a gente aceitar
quando, por exemplo, eles usaram e divulgam a comercialização indiscriminada de anticoncepcionais orais, o uso do DIU, que é o dispositivo intrauterino, a esterilização de homens e mulheres, o uso de preservativos e a prática do aborto. Então, a gente vai respeitar, porque são assuntos que nós já tratamos aqui, inclusive o aborto já foi tratado aqui, já foi abordado esse assunto aqui, né, na escola dominical, e a gente vai observar, na verdade, que esse assunto a gente vai sempre respeitar, né, a visão, até mesmo aquilo que o governo estabelece, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, muitos dos métodos que são utilizados dentro do controle de natalidade, aplicados na sociedade, eles são contra a palavra de Deus, eles vão contra a palavra. E aí a gente precisa, né, enquanto ética cristã, nos apegar exatamente aquilo que a Bíblia estabelece para mim e para você, enquanto padrão. Então, a gente vai respeitar a opinião diferente, os pensamentos divergentes, né, aqueles que são, no caso, favoráveis a essas práticas, que não veem nenhuma dificuldade quanto a isso. Eu quero respeitar a sua opinião, meu querido, minha querida, porém, vamos nos manter justamente naquilo que a Bíblia orienta. E a Bíblia traz, em 1 Coríntios 7, 5, justamente o quê? O casamento como essa proposta, para que o planejamento familiar dentro do casamento possa se tornar algo abençoador, para que o casamento possa blindar, entre outras coisas, também esse aspecto do planejamento familiar. Por que a gente está falando isso? Porque esse relatório, ele estimula, por exemplo, o empoderamento da mulher, ele estimula, por exemplo, o direito sobre o corpo, ou seja, a mulher tem direito sobre o seu corpo. E a gente viu lá em 1 Coríntios 7, 5, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, que nem a mulher tem poder sobre o seu corpo, nem o homem tem autoridade sobre o seu corpo, poder sobre o seu corpo. Os dois é um do outro. O casal casado, ele precisa ter essa compreensão. Aí quando você fala assim, mas como é que funciona isso na sociedade de modo geral? A sociedade aceita os relacionamentos dos mais variados tipos. Então, com certeza, esse incentivo, no sentido de que a mulher, ela, no caso, mande no seu próprio corpo, isso com certeza vai ganhar uma proporção muito maior em um aspecto que não é o estabelecido por Deus para o casamento. Porque quando eu e você vamos para a Bíblia, e eu quero convidar você a abrir 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, eu quero deixar você muito à vontade para pensar de outra maneira, mas eu quero convidar você a ouvir o que a Bíblia diz a respeito disso. 1 Coríntios 7, verso 5, diz assim, versos 4 e 5, diz assim, 4, 1 Coríntios 7, 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Então está dizendo aqui o esposo. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Então a gente não está vendo aqui uma disputa de quem manda mais ou quem manda menos. Existe aqui o quê? Dentro do relacionamento conjugal, a oportunidade de que ambos sejam satisfeitos na questão sexual. E isso tem muito a ver também com o diálogo que vai envolver o planejamento familiar. Às vezes o esposo quer ter um filho, mas a esposa não se sente preparada. Então, dentro do relacionamento conjugal, eles vão conversar sobre isso. Ou o contrário, a esposa deseja ter um filho, mas o esposo ainda entende que não está preparado. Então, o que eles vão fazer? Eles vão conversar entre si, eles vão dialogar entre si. Diferente de uma proposta, né, de controle de natalidade, onde esse relatório ele traz como proposta, na verdade, ele foi apresentado e foi abraçado, né, pela sociedade e pelos países, de um modo geral. Alguns países, né, abraçaram e foram colocando em prática. Então, na verdade, a liberdade é dada a cada um para acatar ou não essas determinações. E agora, eu particularmente, nós não temos nada contra o fato da mulher ela ter a oportunidade de se empoderar. Eu creio que a mulher, sem dúvida, ela precisa ser valorizada, ser reconhecida. Por quê? Porque Deus dá esse valor à mulher. Como o homem também precisa ser valorizado, porque Deus dá o valor exatamente ao homem. O ser humano precisa ser valorizado, por quê? Porque Deus dá valor ao ser humano, a mim e a você. Independente de quem eu seja, independente de quem você seja, independente de quem nós somos, Deus nos vê como nós realmente somos, e Ele nos conhece, e Ele nos valoriza. Agora, é importante que você também
estejamos nos valorizando. E é importante que nós possamos entender que quando a gente observa aqui o fato de que estimula, por exemplo, que o papel da mulher é dado no controle dos nascimentos, né, uma busca por conquista de espaço no mercado de trabalho, eu não vejo nenhuma dificuldade, nós não vemos nenhuma dificuldade com relação à mulher ter o seu espaço para trabalhar, conquistar o espaço no trabalho. Vejo que são extremamente competentes, né, preciosas, como os homens também são competentes, são preciosos. Agora, tudo dentro de um padrão estabelecido por Deus. O que muitas vezes tem gerado transtornos, mal-estar ou desentendimentos, ou até mesmo criado desavenças ou embaraços de um modo geral, é justamente uma tentativa de se conquistar tudo isso desassociado ao padrão estabelecido por Deus. Sem querer ser repetitivo, mas enfático, nós vamos sempre respeitar as opiniões que se divergem. Nós sempre vamos respeitar as opiniões diferentes. Sempre vamos respeitar as opções, as convicções que sejam diferentes. Porém, quando nós olhamos para a ética cristã e para o planejamento familiar, nós vemos que o padrão estabelecido por Deus, uma vez seguido, uma vez obedecido, desenvolvido, ele sem dúvida alguma há de se tornar bênção na vida do ser humano, na vida da sociedade, porque foi com esse propósito que Deus fez, para abençoar. Então, nós podemos desfrutar da bênção de uma família, de um lar estruturado dentro de um padrão estabelecido por Deus, no que diz respeito também ao planejamento familiar. Não é só ter um bom emprego, uma boa casa, não é só ter, no caso, uma boa condição, ter uma boa estrutura, vamos assim dizer. Por quê? Porque Deus nos ama como nós somos. Deus não está preocupado com a nossa condição no sentido de o que nós temos a oferecer, a apresentar. O planejamento familiar, ele cabe em todo e qualquer ambiente, desde que desejado por mim e por você. Então, se eu tenho encontrado dificuldades, mas eu tenho esse propósito no coração, eu pode ter certeza, eu posso crer e buscar em Deus que eu vou conseguir estabelecer esse planejamento familiar. E a gente vai observar daqui a pouquinho que o planejamento familiar, diferente do controle de natalidade, ele visa justamente isso, trazer essa instrução para mim e para você, abençoar eu e você no que diz respeito a esse aspecto, ou seja, como desenvolver essa questão, né, do cuidado, da criação dos filhos, né, como desenvolver essa questão da procriação, como associar, né, procriação e satisfação sexual, sem que uma coisa atrapalha a outra dentro do relacionamento conjugal. A gente vai observar isso daqui a pouquinho. Ainda sobre o relatório de Kissinger, né, no caso, a gente vai observar o seguinte, ele vai trabalhar, e ele indiretamente ou diretamente, a gente não tem como dizer se foi em função, mas por incrível que pareça, à medida que foi chegando ao nosso conhecimento, e isso foi chegando até nós, eu quero convidar você a observar, na página 135, a gente vai observar aqui um detalhe interessante, que são dados do IBGE de 2016, que vai chamar a nossa atenção para um detalhe. Olha só que questão interessante, eu quero ler com você. 135. Em 26 de outubro de 2016, dados divulgados pelo IBGE avaliaram que o envelhecimento da nação, não excluindo a melhoria da qualidade de vida, estaria relacionada com a queda da nossa taxa de fecundidade. Queda de taxa de fecundidade tem a ver com o controle de natalidade. Na década de 1980, a taxa de nascimento era estimada de 4,12 filhos por mulher, quase 5 filhos por mulher. No ano de 2000, 20 anos depois, a taxa caiu para 2,39. Pensa bem o que é isso. De acordo com as estimativas do IBGE, esse número deverá cair para 1,51 em 2030, daqui a 10 anos, e chegará ao índice de 1,5 no ano de 2060, daqui a 40 anos, ou seja, praticamente uma geração. Então, note bem que essa taxa de fecundidade ela caiu muito depois que esse relatório ele começou a circular, né? Começou a se tornar conhecido. Então, algumas medidas que têm sido adotadas pelo governo já são medidas que vêm de alguma forma, mesmo que de uma maneira muito singela, muito simples, ou até mesmo, né, subentendidas, elas já vêm sendo
adotadas no intuito de controlar essa questão da fecundidade, ou seja, a taxa de natalidade. Então, cada vez mais, menos nascimentos estão surgindo. Então, algumas ideias, né, que a gente vê dentro de uma cultura, por exemplo, que 2 filhos está bom, 1 filho só está bom, então não vai ter filho nenhum. Então, a gente precisa observar esse detalhe. E aí, quando a gente vai para o planejamento familiar, a gente vai observar aí a grande diferença do controle de natalidade para o planejamento familiar. É onde nós vamos conseguir identificar que eles não são sinônimos. Por que não? Porque, diferente do controle de natalidade, que consiste justamente em evitar o nascimento dos filhos por meio de controle estatal, a proposta do planejamento familiar é justamente o quê? Instruir a paternidade e maternidade responsável. Ou seja, à medida que eu vou buscando em Deus orientação, eu me torno, no caso, eu me casei, né, me torno então um esposo, e eu agora vou conversar com a minha esposa sobre essa questão da paternidade, e com ela a maternidade. O que vai acontecer? Nós vamos chegar a um consenso, e vamos buscar responsabilidade sobre isso, porque, queridos, algo que a gente sempre tem trabalhado, nós somos inteiramente livres, mas totalmente responsáveis pelos nossos atos. Então, é algo para se pensar, para se avaliar, que o controle de natalidade é vamos assim dizer, é uma ação do governo no sentido de ajudar e de controlar a questão dos nascimentos. Agora, quando se diz respeito ao planejamento familiar, eu, enquanto cônjuge, enquanto esposa, enquanto futuro pai, eu preciso ter a responsabilidade de entender o seguinte: eu posso ter quantos filhos? Isso é um planejamento familiar. Isso diz respeito justamente ao quê? A responsabilidade. Então, é uma decisão voluntária e sensata por parte dos pais quanto ao número de filhos que eles possam criar e educar com dignidade. Então, não estamos aqui para dizer, olha, você pode ter tantos filhos ou você pode ter só esses filhos. Não cabe a mim, eu não tenho essa competência para chegar para você, meu querido, minha querida, e dizer assim, você pode ter 10 filhos ou você pode ter um filho só. Você não precisa ter filho nenhum. Então, olha, não tenha filhos nenhum. Não posso dizer isso. Não tenho essa autonomia. Não tenho esse poder e nem desejo essa ingerência sobre a sua vida. Mas uma coisa eu posso compartilhar com você. Dentro da proposta de Deus, Deus, quando deu ao homem a sexualidade e a questão do sexo, o deu com o intuito de que o homem e a mulher pudessem, enquanto casal casado, realizar-se tanto nessa questão sexual quanto na questão da procriação. Tanto se realizar enquanto casal casado, do esposo com a esposa e a esposa com o seu esposo, quanto na questão que envolve a procriação, o terem filhos dentro de uma oportunidade, dentro de um propósito de Deus, em um momento oportuno. Porque fala-se muito na questão de direitos humanos. E a gente precisa, inclusive nós trabalhamos esse tema aqui também na nossa escola dominical, dentro do material que nós temos estudado, e falamos sobre direitos humanos. E a gente observa que um dos direitos humanos é justamente o direito à vida, que é o ponto de partida dentro dos direitos. Então, com certeza, é dado justamente dentro de um planejamento familiar a oportunidade de que uma criança ela seja gerada, ela venha ao mundo. E isso aí tem a ver justamente o quê? Com a proposta. Agora, em que ambiente essa criança vai nascer? Então, quando há essa preocupação, esse cuidado, justamente, essa responsabilidade, no que diz respeito à questão da gestação, isso é muito importante. A gente evita uma série de situações, inclusive, no que diz respeito aos aspectos sociais, a gente consegue evitar muita coisa. Então, na verdade, o que a gente observa aqui e traz dentro da proposta de estudo, nesse momento, é justamente o quê? Observar a importância desse planejamento familiar. A importância de um casal casado de sentar-se e se organizar nesse sentido. Nós estamos falando aqui de adquirir um bem, de comprar um imóvel, de comprar um bem material. Estamos falando aqui de geração de vidas, estamos falando aqui de pessoas, de vidas, que são preciosas, que são importantes, que com certeza vão desenvolver uma história de vida.
Então, é algo muito importante, precisa ser tratado com a relevância, o valor que o assunto ele exige. Muito diferente da forma como muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o assunto é tratado com muita banalidade. É muito tratado como se muitas vezes fosse uma coisa muito simples. Então, a gente vê que temas que envolvem uma questão ética tão grande, tão importante, principalmente a ética cristã, e que têm sido banalizados, têm sido tratados como se fossem assuntos corriqueiros, né? Decisões muito triviais, coisas muito práticas. Então, na verdade, a gente precisa dar o tratamento devido a esse assunto. Então, planejamento familiar também é coisa séria, também é algo importante. Por quê? Porque vai tratar justamente o fato de criar e educar com dignidade. E não estou aqui dizendo que criar e educar com dignidade é dar tudo do bom e do melhor. Não é isso que está sendo dito. Por favor, não é essa a condução do assunto. É justamente enquanto pai, enquanto mãe, entenderem e sentirem-se em condições e buscar em Deus, porque estamos aqui falando de uma ética cristã, buscar em Deus sabedoria para criar e educar os seus filhos com dignidade. Então, dignidade cabe em todos os ambientes. Dignidade é uma expectativa de Deus para mim, para você e para toda a humanidade. Nós tratemos, né, justamente o outro com essa dignidade, a começar justamente pelos filhos, a começar pela nossa geração. Então, isso envolve justamente a questão que envolve o planejamento familiar. Então, são levados em considerações fatores, por exemplo, como a saúde dos pais. Então, os pais, eles avaliam essa questão, têm essa preocupação, nós temos condições de gerar filhos, então tem esse cuidado, vão lá, buscam, de repente, se não foram orientados, podem procurar orientação nesse sentido. Então, quando um casal se propõe a se casar, antes mesmo, né, eles procuram os médicos, procuram saber justamente isso aí, ou buscam aconselhamento nessa área, buscando exatamente entender o que pode ser feito dentro de uma orientação de Deus e também no que diz respeito a uma ajuda de uma pessoa, de um profissional da área na questão da saúde, as condições e a renda familiar, o intervalo entre uma gestação e a outra e o espaço entre o nascimento de um filho e outro. Então, são vários os aspectos que, com certeza, podem e precisam ser levados em consideração. Ah, mas quando eu tive meus filhos, eu não tive essa preocupação. Tudo bem, é um direito que você tem, com certeza não estamos aqui para apontar erro, não é essa a nossa proposta, mas pensar que a sua experiência foi uma, mas de repente é dos seus filhos, né? De repente que são aí jovens e que estão se preparando para se casar, né? Que são adolescentes e que mais à frente vão se preparar também para se casar, vão se tornar jovens e também vão encontrar o seu cônjuge, né? O seu esposo, sua esposa. Então, por que não orientá-los nesse sentido? Olha, vocês precisam se preocupar justamente com o planejamento familiar. Então, eu posso e preciso fazer uso do planejamento familiar. Justamente por quê? Porque é uma expectativa de Deus para mim e para você. Ou seja, no contexto cristão, nós vamos observar que todos os fatores que envolvem o relacionamento conjugal e aquilo que está envolvendo, né, aí a sexualidade, a procriação, isso precisa ser colocado diante do Senhor. Então a Bíblia vai nos dizer justamente isso, verso 5 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Para que não haja necessidade de buscar satisfação fora do casamento, para que não haja necessidade de buscar justamente procriação fora do casamento, Deus orienta justamente o quê? O casal casado a conversar sobre esses assuntos, a sentarem, orarem juntos, buscarem orientação em Deus. Então, sem dúvida alguma, tudo que diz respeito, né, a essa questão do planejamento familiar no contexto cristão é colocado também diante do Senhor, na busca pela direção e pela orientação do Espírito Santo. É o discernimento. E eu tenho certeza que Deus há de orientar o casal. Eu tenho certeza, meu querido, minha querida, que Deus vai orientar a mim e a você acerca da decisão melhor. O que vai ser o melhor para mim ou, no caso, para o meu cônjuge.
Haja visto o fato de que sempre que trabalhamos com essa questão que envolve o casamento, a gente sempre trabalha com os casais o seguinte: a gente casa para fazer o outro feliz. Então, o que eu posso fazer pelo meu cônjuge para que ele seja feliz? O que o meu cônjuge pode fazer por mim para que nós possamos ser felizes, para que um possa se realizar juntamente com o outro? Então, a gente vai observar que vai haver o quê? Discernimento. Então, é fundamental que cada família, debaixo da direção de Deus, procure adequar-se às suas particularidades. Como nós dissemos, não há uma receita de bolo. A realidade de um lar não tem que necessariamente ser a realidade de outro. O que nós podemos observar é que quando falamos em padrões estabelecidos por Deus, eles se encaixam em todo e qualquer lar. Eles se encaixam em todo e qualquer contexto familiar. Porque é a Bíblia, a palavra de Deus para mim e para você. Então não é a palavra de Deus apenas para um grupo específico, é para todo aquele que crê. Então, se você crê na Bíblia como palavra de Deus, está disposto a obedecê-la, a adotá-la como sua regra de conduta e fé, creia que isso há de se tornar bênção para o seu lar, para a sua vida, para o seu casamento, com certeza para que você possa se ajustar diante de Deus, possa se orientar diante do Senhor e se aconselhar na palavra para que você possa alcançar o propósito de Deus para a sua vida também, enquanto casal, enquanto pessoas que têm diante de Deus também um propósito, ou seja, Deus tem um propósito para você e para o seu lar também. Com certeza, Ele quer abençoar a sua vida. Então, com certeza, é fundamental que cada família, debaixo da direção de Deus, procure adequar-se às suas particularidades para planejar, entre outras coisas, o nascimento dos seus filhos. Então, é muito bom quando isso acontece. O casamento ele se torna uma bênção nesse sentido, ou seja, entre tantas decisões que o casal sentou, e eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que planejamento familiar não diz respeito apenas à questão de criação de filhos. Quando ter os filhos, como ter esses filhos, não é apenas esse aspecto. O planejamento familiar, entre outras questões, envolve o nascimento dos filhos. Mas planejamento é planejar justamente enquanto casal quais são as atitudes, quais são as ações que vão facilitar, que vão dinamizar e vão tornar produtivo em todos os aspectos a vida conjugal. Uma vez que o casamento é uma proposta dada por Deus para que seja bênção na vida dos cônjuges. Outro detalhe que a gente vai observar é que quando se fala de métodos contraceptivos dentro do aspecto do planejamento familiar, até isso toma uma posição diferente. Se por um lado, dentro de um controle de natalidade, os métodos contraceptivos eles chegam até o ponto de ferir ética e moralmente a sociedade e a palavra de Deus, a soberania de Deus, no que diz respeito à questão aqui do planejamento familiar, à luz da palavra de Deus, dentro da orientação de Deus, ele se torna justamente o quê? Algo que pode abençoar o relacionamento conjugal. Vamos pensar o seguinte: métodos ou procedimentos que são utilizados para evitar a concepção ou a gravidez. Ou seja, os métodos contraceptivos eles impedem a fecundação, ou seja, a fertilização do óvulo. Agora, eles podem ser irreversíveis, ou seja, permanentes, que geralmente são através de cirurgias de esterilização. Então, a gente conhece, aí no caso, para os homens, a questão da vasectomia, embora em alguns casos ela pode ser revertida dentro da opção, no caso do homem, e no caso da mulher também existe uma forma de se esterilizar. E os reversíveis, que são aqueles métodos contraceptivos que são utilizados apenas no ato sexual. Então, a gente, no caso, queria destacar aqui 2 métodos que, diante da proposta que eles oferecem, eles ferem exatamente a questão que envolve a orientação bíblica, que é justamente o quê? O DIU e a questão da pílula do dia seguinte. Por quê? Porque os dois, eles, dentro daquilo que eles apresentam, da sua forma de agir no organismo, eles acabam trazendo a prática do aborto de uma forma relacionada. E, com certeza, à luz da palavra de Deus, o aborto ele é reprovado, porque isso viola o direito à vida, isso vai contra o direito à vida.
Então, a gente vai sempre respeitar os que pensam de forma diferente, sempre respeitar aqueles que têm uma posição diferente, divergente. Você tem o nosso respeito, mas não temos condições de concordar nesse aspecto. Então, a gente vai divergir em termos de opinião. Por quê? Porque a orientação bíblica é que as pessoas, toda pessoa tem o direito à vida. Então, o uso desses dois métodos, né, que justamente a questão da pílula do dia seguinte e a questão do DIU, elas com certeza vão ferir justamente a orientação bíblica. Então, a contracepção ela é correta e é coerente quando ela é praticada no âmbito do casamento. Descartando esses dois métodos que nós citamos, a gente observa que o casal ele tem todo o direito, né? No caso, vamos supor, você tem aí um filho, nós oramos, entendemos que não há mais condições de se ter filhos. Isso pode comprometer o estado físico. Então, vá lá, antes de uma outra gestação, antes que surja uma outra fecundação, né, em uma situação à parte, dentro daquilo que é estabelecido por Deus, dentro do relacionamento conjugal, de comum acordo, olha, então eu vou lá e vou fazer, né, no caso, uma esterilização. É um direito que o casal tem diante de Deus e também dentro do casamento. Então, quando se diz respeito, né, à questão na prática no âmbito do casamento bíblico, ou seja, sem mácula, sem mancha, né, num relacionamento monogâmico, heterossexual, isso é com certeza utilizado para atender o anseio do casal de ter filhos no tempo oportuno. Então, a gente observa o uso, né, dos contraceptivos, ou seja, dos anticoncepcionais, o uso de alguns métodos que a princípio, esse é o termo, né, que a princípio não vão contra uma orientação bíblica. Então, não são vistos aí como uma questão que seja condenável, porque a gente vai, de certa forma, bater de frente, no sentido não de criar polêmica, de discutir, de criar mal-estar, né, ou de julgar, mas o que a gente, no caso, tem uma posição diferente, melhor dizendo, a posição diferente é justamente aquelas práticas, aqueles métodos que vão trabalhar, entre outras coisas, o aborto. E isso aí, com certeza, vai ferir. Agora, dentro da responsabilidade e da dignidade, entendendo que o sexo para o casado não é apenas procriação. Então, se o casal ele entende, né, que deseja se realizar enquanto casal casado, né, seja através da sua sexualidade, através da busca pelo prazer, ele tem todo o direito de usar os métodos contraceptivos dentro da sua relação sexual, sem que isso, no final, acabe se tornando um meio para fecundação. Então, tem toda essa liberdade. Eu quero dizer que aquilo que foi dito na semana passada, né, na última lição, ou seja, na lição 8, que Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida, inclusive a área sexual. Então, com certeza, onde o casal casado senta, conversa, onde os cônjuges, né, entre si, eles conversam e buscando justamente o momento oportuno, e entendendo e discernindo de Deus que é o momento. Agora nós vamos, enquanto casal, buscar, né, a satisfação e, dentro dessa satisfação, a oportunidade de nos tornarmos fecundos, ou seja, de buscarmos aqui a questão que envolve a procriação, ou seja, eu vou tentar engravidar, né? Nós vamos buscar receber de Deus essa bênção de poder engravidar. Então, isso é algo totalmente aceito, totalmente tratável dentro de um propósito de Deus para a vida de um casal casado. Agora, quando se trata, né, de uso do contraceptivo para algo fora do casamento, né, para encobrir uma atividade sexual ilícita, ou pela falta de responsabilidade, eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe, aí vai lá e lança a mão de um método contraceptivo que quase sempre está ligado ao aborto, e isso biblicamente é condenável. A Bíblia ela não aceita, não ensina a mim e a você a agir dessa maneira, muito pelo contrário. Então, a gente vai observar que essas práticas elas vão contra o direito à vida. E aí eu queria ler com você 1 Samuel capítulo 2, verso 6,
que vai tratar justamente, e nós lemos esse texto quando nós falamos sobre a questão do aborto. Eu queria deixar esse texto com você, né, caminhando já para o final desse primeiro momento, né, se Deus quiser, na semana que vem, a gente vai ver a questão do planejamento familiar à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? E eu quero ler, encerrando com você, o versículo 6 do capítulo 2 de 1 Samuel. Diz o seguinte: o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, só quem tem o direito sobre a vida é Deus. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, quem dá a vida é Deus, e quem tem o direito de tirar é Ele. Então, está nas mãos do nosso Deus. Por isso que usar métodos contraceptivos dentro do casamento, de comum acordo, sem que isso abrace práticas abortivas, isso com certeza é visto por Deus de uma forma onde há um entendimento entre o casal casado. Agora, toda e qualquer prática que envolva, que esteja relacionada ao aborto, ou até mesmo fora do casamento, isso com certeza não tem a aprovação de Deus. Então, a gente vai sempre respeitar, mas não há como concordar, porque eticamente, no que diz respeito à ética cristã, a Bíblia não nos exorta, não nos ensina dessa maneira. Por isso eu quero deixar você, meu querido e minha querida, muito à vontade quanto às suas opções, às suas escolhas, às suas convicções, mas eu quero te desafiar a buscar um padrão estabelecido por Deus para o seu relacionamento conjugal, para a sua vida, que envolve a sua sexualidade, que envolve a sua questão sexual, que você pudesse buscar orientação em Deus, dizer novamente que Deus quer abençoar também grandemente essa área da sua vida, e com certeza Deus tem planos para você, tem bênçãos separadas para você através do padrão estabelecido por Deus, de um casamento, de uma vida sexual, buscando uma pureza sexual, buscando uma realização, ou seja, atender exatamente a essa sexualidade dentro daquilo que Deus espera de mim e de você, de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva de Deus, para que, entre outras coisas, você tenha oportunidade, nós tenhamos a oportunidade de desenvolver um planejamento familiar. O que Deus espera de mim e de você, enquanto família estabelecida, enquanto relacionamento estabelecido, enquanto padrão de Deus estabelecido nas nossas vidas. E que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe grandemente o seu lar. Eu espero que tenha sido um momento proveitoso, um momento de reflexão, de avaliação, e um momento de posicionamento para a honra e glória do nosso Deus. E eu quero orar com você. Nós vamos pedir a Deus que nos ajude, nos oriente, nos sustente nesse compromisso de fazer com que o planejamento familiar seja uma realidade na nossa vida, para que nós possamos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa família e, consequentemente, para a nossa geração. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez elevar nossos pensamentos a Ti e somos gratos, ó Pai, por esses momentos tão preciosos, tão importantes na presença do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito, ó Pai, que é Deus Todo-Poderoso, possa, ó Deus, ter toda a liberdade sobre mentes e corações, trabalhando, Deus, a Tua Palavra, trabalhando tudo aquilo que foi abordado aqui nesta oportunidade, Deus eterno, através da Escola Bíblica Dominical, para tornar como bênção, ó Deus, para as nossas vidas, para transformar, Deus, em bênção para o nosso lar, consequentemente para a nossa geração. Ajuda-nos, ó Pai, abre o nosso entendimento, dá-nos a compreensão devida para aplicar a Tua Palavra. E, ó Deus, aqueles que já puderam receber de bom grado esta palavra, que o Senhor faça prosperar. E aqueles, ó Deus, que precisam receber, que estarão, ó Deus, tendo contato, Deus, com esse estudo. Ó Deus, que em nome de Jesus, desde já, o Senhor possa tocar suas mentes e corações, para que também sejam abençoados com a palavra do Senhor. Nós oramos, ó Pai, humildemente, na dependência do Teu Santo Espírito, buscando fazer a Tua vontade e honrar o Teu santo nome. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe a sua vida e nos dê um dia produtivo na presença do Senhor. Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.